Bem-vindos a mais um episódio de How It's Made, onde damos uma vista de olhos aos bastidores como são fabricados alguns dos vossos produtos favoritos. Hoje estamos a mergulhar no mundo dos snacks para descobrir os segredos por detrás das adoradas batatas fritas Doritos. Alguma vez deu por si a pegar num saco destas batatas fritas estaladiças e com queijo durante uma noite de cinema ou uma viagem de carro? Pois bem, não é o único. As batatas fritas Doritos têm sido as favoritas dos fãs desde a sua criação nos anos 60 e a sua popularidade continua a crescer até aos dias de hoje. Mas já alguma vez se perguntou como é que são feitas? Desde a obtenção do milho até a embalagem final, vamos levá-lo através de cada passo do intrincado processo. Por isso, sente-se, relaxe e prepare-se para satisfazer a sua curiosidade sobre a produção deste snack. O primeiro passo na produção das batatas fritas Doritos é a obtenção e o processamento do milho em masa, uma massa feita de farinha de milho, que é o ingrediente base das batatas fritas. O milho é adquirido em quintas e transportado para a fábrica, onde passa por uma série de etapas para se transformar em masa. O milho é primeiro lavado e depois demolhado em água e cal durante várias horas. Este processo, conhecido como nixtamalização, amolece o milho e remove a sua camada exterior, tornando-o mais fácil de moer. O milho demolhado é depois escorrido e moído numa masa, utilizando maquinaria especializada. Durante o processo de moagem, são tomadas medidas de controle de qualidade para garantir que a qualidade, a consistência e a textura da massa são cruciais para a qualidade geral do produto final. A temperatura e os níveis de umidade são também monitorizados de perto para garantir que a massa não é demasiado ou pouco cozinhada. Assim que a massa é produzida, é transferida para uma máquina que a molda no icônico triângulo de Doritos. A máquina utiliza um molde para cortar a massa em triângulos uniformes, que são depois recolhidos e enviados para fritar. A importância do controle de qualidade no processo de produção da massa não pode ser importância do controle de qualidade no processo de produção da massa. Quaisquer inconsistências ou imperfeições na massa podem resultar em batatas fritas que cozinhadas de forma desigual ou com uma textura pobre, o que pode afetar o sabor e a qualidade geral do produto. Em conclusão, o processo de transformação do milho em masa é o primeiro passo crucial na produção das batatas fritas Doritos. O cuidadoso aprovisionamento, a demolha, a moagem e a moldagem a obtenção cuidadosa, a demolha, a moagem e a moldagem do masa são essenciais para criar a base perfeita para estes deliciosos aperitivos. O passo seguinte no processo é fritar e dar sabor às batatas fritas, que iremos explorar na secção seguinte. Depois de a massa ser moldada na forma icônica de triângulo, é a altura de as batatas fritas serem cortadas e preparadas para fritar. Fritura. A próxima etapa do processo é a fritura e a aromatização das batatas fritas, que exploraremos na próxima secção. A fase de fritura e aromatização é onde as batatas fritas Doritos ganham realmente vida. Assim que depois de cortadas à medida, as batatas fritas são fritas em óleo vegetal a uma temperatura elevada. O processo de fritura é monitorizado de perto para garantir que as batatas fritas são cozinhadas uniformemente e para evitar que se queimem. A temperatura do óleo também é fundamental para a qualidade do produto final. Se a temperatura do óleo for demasiado baixa, as batatas fritas não cozinharão uniformemente, resultando em algumas batatas fritas mal cozinhadas, enquanto outras ficam demasiado cozinhadas. Se a temperatura for demasiado elevada, as batatas fritas podem queimar, afetando o seu sabor e textura. Depois de fritar, as batatas fritas são escorridas do excesso de óleo e temperadas com várias especiarias e aromas. O tempero é adicionado enquanto as batatas fritas ainda estão quentes, o que permite que o sabor penetre nas batatas fritas e lhes dê o seu sabor característico. Os diferentes sabores das batatas fritas Doritos, como o queijo nacho, o rancho fresco e o chile picante, são criados através da utilização de diferentes combinações de especiarias e aromas. A receita exata de cada sabor é um segredo bem guardado, conhecido apenas por um grupo restrito. Durante o processo de tempero, são tomadas medidas de controle de qualidade para garantir que as batatas fritas sejam revestidas uniformemente
e que o tempero seja da mais alta qualidade. As batatas fritas também são pesadas para garantir que cumprem as especificações. Fritura. A próxima etapa do processo é a fritura e a aromatização das batatas fritas, que exploraremos na próxima secção. A fase de fritura e aromatização é onde as batatas fritas, Doritos, ganham realmente vida. Assim que depois de cortadas à medida, as batatas fritas são fritas em óleo vegetal a uma temperatura elevada. O processo de fritura é monitorizado de perto para garantir que as batatas fritas são cozinhadas uniformemente e para evitar que se queimem. A temperatura do óleo também é fundamental para a qualidade do produto final. Se a temperatura do óleo for demasiado baixa, as batatas fritas não cozinharão uniformemente, resultando em algumas batatas fritas mal cozinhadas, enquanto outras ficam demasiado cozinhadas. Se a temperatura for demasiado elevada, as batatas fritas podem queimar, afetando o seu sabor e textura. Depois de fritar, as batatas fritas são escorridas do excesso de óleo e temperadas com várias especiarias e aromas. O tempero é adicionado enquanto as batatas fritas ainda estão quentes, o que permite que o sabor penetre nas batatas fritas e lhes dê o seu sabor característico. Os diferentes sabores das batatas fritas. Doritos, como o queijo nacho, o rancho fresco e o chile picante, são criados através da utilização de diferentes combinações de especiarias e aromas. A receita exata de cada sabor é um segredo bem guardado, conhecido apenas por um grupo restrito. Durante o processo de tempero, são tomadas medidas de controle de qualidade para garantir que as batatas fritas sejam revestidas uniformemente e que o tempero seja da mais alta qualidade. As batatas fritas também são pesadas para garantir que cumprem as especificações de peso corretas. Depois de temperadas, as batatas fritas são transferidas para uma máquina de embalagem, onde são seladas em sacos herméticos para manter a sua frescura e qualidade. Os sacos são embalados em caixas e enviados para distribuição em lojas de todo o mundo. É importante notar que o processo de fabrico das batatas fritas, Doritos, envolve várias medidas de segurança e higiene, para garantir que o produto é seguro para consumo. Estas medidas incluem a limpeza regular e o saneamento da maquinaria, máquinas e da área de produção, e a utilização de vestuário e equipamento de proteção pelos trabalhadores. Em conclusão, a fase de fritura e aromatização é onde as batatas fritas Doritos obtêm o seu sabor e textura únicos. O processo de fritura é cuidadosamente monitorizado para garantir que as batatas fritas sejam cozinhadas uniformemente, enquanto o processo de tempero utiliza uma mistura de especiarias seca. O processo requer atenção aos pormenores e um compromisso com a qualidade. A fase de fritura e aromatização é onde as batatas fritas adquirem o seu sabor único, com diferentes combinações de especiarias e aromas utilizados para criar os vários sabores das Doritos. A fase de embalagem e distribuição assegura que as batatas fritas são entregues nas lojas em todo o mundo de forma atempada e eficiente, desempenhando também um papel importante no marketing e na marca. Em resumo, a popularidade e o sucesso das batatas fritas Doritos são um testemunho do processo de fábrica intrincado e pormenorizado que é necessário para produzir este adorada. Por isso, da próxima vez que pegar num saco de Doritos, pare um momento para apreciar o esforço que foi feito para produzir estas batatas fritas estaladiças e com queijo.